Olá, famílias! Sou Ana Carolina Faria, coordenadora do setor de orientação educacional da Secretaria de Educação e Cidadania de São José dos Campos. E hoje a gente tem a honra de receber Diva Maria da Silva, assistente social e coordenadora do programa PET. Diva, seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu queria que você explicasse para as nossas famílias o que é o PET. Bom, o PET é um programa que foi criado pelo governo federal e ele é desenvolvido em parceria com os municípios, onde há uma grande incidência de trabalho infantil. Então, São José dos Campos fez essa adesão, para desenvolver ações de prevenção, como essa, por exemplo, levar informação, sensibilizar as famílias, a sociedade e, com isso, fazer um trabalho para combater o trabalho infantil e proteger nossas crianças e adolescentes dessa exploração. Esse tema, o trabalho infantil, a gente tem muitos mitos e verdades em relação a isso, né, Diva? Aí eu queria trazer algumas situações. Você pode falar para mim o que é mito e o que é verdade? Okay. Então vamos começar. Trabalhar desde criança não prejudica o desenvolvimento. Mito ou verdade? Isso é mito. Na nossa sociedade, até por uma questão histórica, muitas pessoas ainda veem o trabalho infantil como algo muito natural, positivo, mas nós sabemos, é comprovado cientificamente, que traz vários impactos negativos para o desenvolvimento integral da criança, nos aspectos psicológicos, sociais, educacionais, Nós sabemos que afeta muito o rendimento escolar, em algumas situações até a evasão escolar. E nós sabemos que, diante de situações assim, só vai prejudicar, além do desenvolvimento, mas o futuro, um futuro digno, um futuro melhor para essas crianças e adolescentes. Com certeza. Vamos lá na próxima situação. Trabalho infantil é violação de direitos? Sim. É importante nós destacarmos que a nossa legislação, começando pela Constituição Federal, que é a lei máxima do nosso país, a CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, e o ECA, que é o Estatuto da Criança e da Adolescente, proíbem o trabalho infantil. Trabalho infantil é crime. Então, ele só é permitido a partir de 16 anos. Há uma exceção na condição de aprendiz, o programa Aprendiz, que é um caminho para eliminar o trabalho infantil e ele é considerado um trabalho protegido. Por quê? Qual a diferença do trabalho comum e do aprendiz, da aprendizagem? Ele é associado à formação educacional e profissionalizante, a carga horária de trabalho dele é reduzida, de acordo com o ciclo de vida desses adolescentes, e ele propicia ao adolescente, a partir de 14 anos, todos os direitos trabalhistas, registro em carteira, 13º, férias, e ainda depois a possibilidade de ser efetivado por essa empresa ou por algum comércio ou instituição. Então, em São José dos Campos, nós temos instituições onde as famílias podem inscrever esses adolescentes para que eles concorram a vagas existentes no município. Nós temos, por exemplo, o CIEE, a Fundas, o Eu Aprendiz e a ESPRO, que são todas entidades inscritas no CMDCA e podem receber essas inscrições e encaminhar para a inclusão no programa Aprendiz. Essa iniciativa é muito bacana, até porque o aluno consegue continuar com a sua vida escolar, e ter paralelo a isso, não prejudicando os estudos, essa possibilidade de ser aprendiz, Diva? É uma exigência, a continuidade dos estudos. Então, por isso nós chamamos de trabalho protegido. Muito bacana. Então, vocês que estão em casa, que têm adolescente nessa faixa etária, a partir de 14 anos, e acha bacana essa proposta do aprendiz, procurem todas essas instituições que a Diva colocou para que a gente faça as coisas da forma correta e que possa auxiliar esse adolescente no seu desenvolvimento, Então vamos lá para o nosso próximo mito ou verdade. Trabalhar não faz mal. Essa criança precisa trabalhar para ajudar a família. Mito ou verdade? É mito.
né? Trabalhar é positivo, mas para os adultos ou a partir de 16 anos. Importante até lembrar que dependendo da condição de trabalho, se for um trabalho perigoso, noturno, insalubre, aí a legislação só permite a partir de 18 anos, né? Então, o município, ele desenvolve ações na área de assistência social para apoiar as famílias que estejam passando por alguma situação difícil, socioeconômica, principalmente agora diante dessa pandemia. Então nós temos programas de transferência de renda, como Bolsa Família, o Pró-Trabalho, né? O encaminhamento para o programa Aprendiz. Então existe uma equipe de profissionais, assistentes sociais, psicólogos, para ajudar essas famílias no momento de dificuldade. Então, procure o CRAS mais próximo da sua residência, ou o CREAS, né, que é um centro de referência especializado de assistência social, onde vocês terão disponíveis profissionais para orientar, informar, encaminhar e incluir em programas sociais que poderão ajudar essas famílias nesse momento de dificuldade, de desemprego, né, e de vulnerabilidade. Com certeza. Então vamos lá no nosso próximo mito ou verdade. Trabalho infantil. Todos têm o dever de denunciar. Mito ou verdade, Diva? Verdade, né? Há situações de trabalho infantil, como por exemplo nas ruas, é um trabalho infantil que está visível Sim. aos olhos de todos, né? A gente vê algumas crianças em semáforos, em estacionamentos, próximos a estabelecimentos comerciais. Então, esse trabalho infantil é bastante denunciado, né? E aí nós temos como identificar quem são essas crianças, onde moram, em que escolas estudam, né? Que a gente busca também a parceria com a educação, com outras secretarias municipais e oferecer esse apoio, essa assistência social à sua família. Mas há também outros tipos de trabalho infantil que são mais difíceis de ser identificados, daí a importância da denúncia. Seja da própria família, seja de um vizinho, seja do professor, né, que identificou durante as aulas, né, que essa criança, esse adolescente está em trabalho infantil, que seja realizado a denúncia, né? Em São José nós temos o 156, né, que a pessoa pode ligar, fazer a denúncia, se não quiser se identificar, também ela pode pedir esse sigilo, ou em qualquer lugar do país onde você estiver, você pode ligar no Disque 100, que é um serviço de âmbito nacional, que é direcionado, encaminhado a nós para essa averiguação e a partir daí iniciar um acompanhamento social dessa família. Até aproveitando esse assunto, a gente tem visto, eu acho que pode ser até uma consequência da pandemia, um aumento do número de crianças e adolescentes, né, como você falou, nos semáforos, nas ruas, nessa situação de trabalho infantil. E aí a gente sabe que vocês estão com um trabalho muito bacana aqui em São José, com uma nova proposta de abordagem. Você não quer falar um pouquinho para a gente sobre isso? Falo sim. Bom, cada pessoa tem o seu ciclo de vida, né? E para nós identificarmos essas crianças e adolescentes, foi criada uma metodologia específica voltada para essas crianças e adolescentes. Ou seja, foi contratada uma equipe já com experiência no trabalho com esse público e usa-se muito o trabalho lúdico para aproximação, criação de vínculos e, a partir daí, identificar, orientar que o objetivo não é punir essas crianças, não é fiscalizar, mas é de oferecer proteção social, apoio aos seus familiares. Então, eles usam muito a música, a arte, a cultura, né? E é um atrativo para essas crianças e adolescentes. Esse trabalho iniciou em março, né? E até o presente momento nós já identificamos 35 crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil nas ruas, né? E, então, assim,
foi trazido um resultado grande. Sim. E todas essas crianças e adolescentes já estão em acompanhamento social pelo CREAS, Conselho Tutelar, né, no sentido de realmente oferecer essa proteção social e inclusão social da sua família nos benefícios do município. E aí uma situação que é muito comum e muitas vezes a gente acaba se sensibilizando e não sabendo qual é a melhor forma de agir. Tem uma criança ou adolescente no sinal, né, pedindo, vendendo bala. O que a gente faz para ajudar, né? Nesse momento, comprar a balinha eu ajudo? Então, nós estamos iniciando agora em junho uma campanha, né, bastante intensiva nessa participação da sociedade na prevenção e combate do trabalho infantil. Porque tem que ser um compromisso de todos, tem que haver o envolvimento de todos. Porque a partir do momento que eu adquiro um produto no semáforo, na rua ou em qualquer lugar, eu vou estar contribuindo para a manutenção e continuidade do trabalho infantil, né? Então, nessa campanha, inclusive, nós falamos do consumo consciente. Então, é muito importante não adquirir, comprar produtos vendidos por crianças e adolescentes. Porque, nesse sentido, você ajuda a manter, a incentivar a continuidade do trabalho infantil. Então, nessa campanha, nós trazemos algumas dicas. Quer ajudar de verdade? Né? Então, nós trazemos, não dê esmolas, né? Porque o trabalho infantil é toda atividade econômica, né, realizada por menores de 16 anos ou de sobrevivência. Então, quando crianças pedem esmolas, doações nas ruas, também é considerado uma forma de trabalho infantil. Então, não dê esmolas. Estamos estimulando os empresários de pequeno ou grande porte contratarem aprendizes para que sejam ampliadas as vagas, né? O consumo consciente, como eu acabei de falar, não adquira produtos vendidos por crianças e adolescentes, bem como não adquira produtos de empresas, instituições que exploram a mão de obra infantil. É importante a gente ter consciência, né, e de uma certa forma boicotar para que essas empresas tenham uma responsabilidade social também na proteção dessas crianças e adolescentes, né. Também nós estamos aí ainda no período de elaboração de imposto de renda, né. Então, se você for pagar imposto de renda, faça uma doação da parte do seu imposto de renda para o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, porque é um órgão que investe em projetos sociais voltados a crianças, em ações, em programas, e com isso nós teremos uma rede de serviços mais fortalecida e poderemos oferecer mais benefícios, ações para as nossas crianças. Né? E entre outras dicas que a partir da semana que vem nós estaremos enfatizando, né? Para sensibilizar toda a sociedade, igrejas, escolas, postos de saúde, todo local onde a informação e a reflexão possa ser veiculada. Diva, uma outra questão que é muito comum a gente ficar em dúvida. Quais são os tipos de trabalho infantil? Como eu disse, tem o trabalho infantil nas ruas, né, que está aí muito visível aos olhos de todos, mas existem outros que estão, digamos assim, entre aspas, mais invisíveis. Nós temos o trabalho infantil doméstico, né, onde muitas vezes uma criança assume a responsabilidade de um adulto no cuidar da casa, cuidar de irmãos menores, e aí é ele que prepara os alimentos, mexendo com fogão, gás, né? Podendo trazer vários riscos a essa criança. Importante, no caso do trabalho infantil doméstico, fazer uma distinção. O que é trabalho infantil doméstico e o que é ajudar nos afazeres domésticos, tá? O ajudar, ele é algo educativo, que traz responsabilidade e que prepara para a vida. Sim. Mas o ajudar, essa criança, esse adolescente, ele tem sempre a supervisão de um adulto.
seja o pai, seja a mãe, seja uma avó, ou até um irmão, né, adulto. E aí ele está supervisionando, está orientando, seja arrumar o seu quarto, passar uma vassoura na casa, ajudar a cuidar dos irmãos. Isso não é trabalho infantil. Mas quando uma criança de 10, 11 anos fica sozinha em casa, sem a presença desse adulto e tendo que cozinhar, limpar, cuidar dos irmãos, aí sim é considerado trabalho infantil, devido aos riscos que traz não só essa criança, mas a toda a família, um risco de incêndio, de um acidente, né? Porque ele ainda não tem maturidade para assumir a responsabilidade de um adulto. Outros tipos, nós temos também o trabalho infantil relacionado às atividades ilícitas, associado ao tráfico de drogas, né? E à exploração sexual. Infelizmente, essa é uma realidade no país todo, né? E também em São José dos Campos. Temos também o trabalho infantil que é prejudicial à moralidade, esse trabalho em revistas, em cassinos, em estabelecimentos que exploram a sexualidade de crianças e adolescentes, né? Então, é um trabalho onde o Conselho Tutelar, a Vara da Infância tem uma intervenção muito direta. Temos também o trabalho infantil rural, então nós temos que ter esse olhar atento não só na área urbana, como também na área rural, né? Que só é permitido a partir de 18 anos, onde a criança ou adolescente muitas vezes acompanha os seus pais, ele começa a ter contato com agrotóxicos, produtos que podem inclusive afetar a sua saúde, né? Um outro tipo de trabalho infantil é o trabalho virtual, né? Estão sendo realizados vários estudos, até mesmo para se estabelecer um limite. O que é entretenimento, né? E o que começa a ser caracterizado como trabalho infantil, né? Então os pais têm que estar muito atentos à quantidade de tempo que esse filho permanece na internet, que tipo de atividade que ele está realizando, né? E até mesmo com o cuidado, a prevenção em relação a aliciamentos de pessoas adultas que querem explorar a imagem, seja a imagem física, emocional, dessas crianças e adolescentes para obter algum ganho, algum lucro, né? Então é muito importante estar atento, porque além do perigo das ruas, hoje o perigo também pode estar dentro de casa. Nessa situação, né, do trabalho virtual, o procedimento é o mesmo da denúncia? Eu percebi que o meu filho está, de alguma forma, nos games, eu percebi uma coisa estranha. É o mesmo processo de denúncia? Como que a gente pode fazer, nesse caso específico, que a família reconheceu alguma situação? Sim, em primeiro lugar, é importante o diálogo, a orientação, e aí eu destaco a importância da família, né, nessa orientação, nesse diálogo, dos professores, né, e de toda a sociedade, seja em serviço de convivência, fortalecimento de vínculos, nas igrejas, né, em todo espaço é importante orientar, dialogar, trazer reflexão sobre esses riscos. Agora, se permanecer, né, essa condição de possível exploração, então é importante denunciar para que profissionais especializados possam intervir junto a essa criança, esse adolescente e aos seus familiares. Maravilha. Agora, Gil, eu queria que você falasse um pouquinho, a gente falou sobre como denunciar, né? Então só para reforçar, qualquer município do país pode fazer uma denúncia pelo Disque 100, como a Diva já falou, pode ser anônimo, pode se identificar. Aqui no município de São José dos Campos, 156, também com a possibilidade de ser uma denúncia anônima ou não, ou procurar o Conselho Tutelar mais próximo da sua residência, tá? Então a gente tem aí 3 formas, não podemos nos calar,
né? É um esforço coletivo da sociedade toda e a gente tem que denunciar sim quando perceber alguma situação de trabalho infantil. Trabalho infantil é algo muito sério, né? Ele mata, ele traz sequelas e compromete o futuro de nossas crianças e adolescentes. Daí a importância de nós estarmos atentos, envolvidos e comprometidos nessa causa e nessa luta. Então a gente falou um pouquinho aqui, os tipos de trabalho infantil, o que é mito, o que é verdade, né? O que a gente, toda essa mobilização para o dia 12 de junho, né? Então o nosso programa está chegando ao fim. Queria agradecer sua presença, Diva. Foi um prazer tê-la aqui conosco. Esperamos você mais vezes, viu? Foi um prazer imenso estar com você hoje. Eu é que agradeço a oportunidade, juntamente, né? Eu não estou sozinha. Nós temos aqui em São José uma comissão intersetorial voltada a esse trabalho, onde a educação faz parte, saúde, conselho tutelar, esporte, CMDCA, Fundas, todos juntos nesse trabalho e nós estamos sempre à disposição para conversar, para orientar e para encaminhar qualquer criança ou adolescente para os serviços e programas sociais do município. Muito obrigada a todos e todas. Obrigado a vocês, famílias que estão aí em casa nos assistindo. Tem o QR Code aí embaixo. Então, ficou com dúvida, sugestão, manda para nós que a gente está aqui pronto para responder. Obrigada pela audiência e até o próximo programa. Muito obrigada.